Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos vós todos que amais. Vós que estáis tristes, exultai de alegria. Saciai-vos com a abundância de suas consolações. Salmo 66, versículos 10 a 11. Este domingo é o domingo da alegria e do cego de nascença, que agora enxerga a luz da vida. Alegremos-nos, a Páscoa está próxima. Deixemos para trás tudo que é tristeza, tudo que é sombra em nossas vidas. Deus é a nossa força. Nele encontramos de novo o brilho da luz que iluminou no batismo e indica o caminho a seguir. Ergamos nossos olhos e os nossos corações. Ele vem ao nosso encontro. Ele está conosco. A liturgia deste domingo nos faz percorrer um verdadeiro caminho batismal. Leva-nos a mergulhar em nossa própria escuridão para podermos perceber a claridade da luz que nos vem de Jesus, que venceu as trevas do pecado. Filhos e filhas da luz, reunimos-nos para adorar o Senhor e celebrar a Eucaristia que ilumina nossa vida, afasta as trevas que nos rodeiam. Vivamos nesta liturgia a alegria de sermos conduzidos por Jesus. Ele nos livra de toda cegueira, Ele nos permite ver, Ele é que julga as realidades do mundo com os olhos da fé. As leituras deste domingo nos propõem esse tema, a luz. Definem a experiência cristã como viver na luz. No Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 41, Jesus apresenta-se como a luz do mundo. A sua missão é libertar o homem das trevas do egoísmo, do orgulho, da autossuficiência. É aderir à proposta de Jesus, é enveredar por um caminho de liberdade e de realizações que conduz à vida plena. Da ação de Jesus nasce assim um homem novo, uma mulher nova, isto é, aquele que ser humano elevado às suas máximas potencialidades pela comunicação do Espírito de Jesus. O nosso texto não é uma reportagem jornalística sobre a cura de um cego, não, de maneira alguma, mas é uma catequese na qual se apresenta Jesus como a luz que vem iluminar o caminho dos homens e mulheres. O cego da nossa história é um símbolo de todos os homens e mulheres que vivem na escuridão, privados da luz, prisioneiros dessas cadeias que os impedem de chegar à plenitude da vida. Nós não podemos fechar-nos num pessimismo estéril, decidir que o mundo está perdido e que à nossa volta só há escuridão. No entanto, também não podemos esconder a cabeça na areia e dizer que tudo está bem. Não, nem um extremo, nem outro. Nem muito mar, nem muito areia. Há objetivamente situações e instituições, valores e esquemas que mantêm o homem encerrado nesse egoísmo, fechado a Deus e aos outros, incapaz de se realizar plenamente. O que é no mundo novo gera essa escuridão, essas trevas, essa alienação, essa cegueira, essa morte? O que é? O Evangelho deste domingo, portanto, ele descreve várias formas de responder negativamente à luz, uma luz libertadora que Jesus oferece. Há aqueles que se opõem decididamente a propostas de Jesus porque estão instalados na mentira e a luz de Jesus só os incomoda. Há aqueles que têm medo de enfrentar as bocas, as críticas que se deixam manipular pela opinião dominante e que, por medo, preferem continuar escravos do que arriscar a ser livres. Há aqueles que, apesar de reconhecerem as vantagens da luz,
deixam que o comodismo, a inércia, nos prendam numa vida de escravos. Eu me identifico com qual desses grupos? Possamos a gente fazer uma pequena análise. Lembre-se, receber a luz que Cristo oferece é também acender a luz da esperança no mundo, começando em nós mesmos. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, Paulo propõe aos cristãos que recusem viver à margem de Deus, nas trevas, e que escolham a luz. Em concreto, Paulo quer viver na luz, é praticar as obras de Deus, a bondade, a justiça, a verdade. E este convite continua a cada um de nós. O cristão não é só chamado a viver na luz, mas deve desmascarar as trevas, denunciar as obras e o comportamento daqueles que vivem e que escolhem viver nas trevas do egoísmo, da mentira, da escuridão, do pecado. O cristão não deve só escolher a luz, mas deve também desmascarar estas obras. Deve mais do que nunca denunciar as formas de escravidão, de fome que nós temos e que tantas vezes vemos passar. E nessa passagem, duas esferas de poder capazes de tomar conta do homem, condiciona a sua vida, ou seja, as suas opções, os seus valores, os comportamentos. O cristão, no entanto, é aquele que optou por viver na luz. E para mim, o que significa em concreto viver na luz? O que é que isso em termos práticos implica? Quais são os esquemas comportamentais e valores de valor que devem ser definitivamente saneados na minha vida, a fim de que eu seja uma testemunha, um testemunho da luz. A expressão "desperta, tu que dormes", citada por Paulo, também nos convida à vigilância. O cristão não pode ficar de braços cruzados, de maneira nenhuma, principalmente diante da maldade, do egoísmo, da injustiça, da exploração, dos contravalores que enegrecem a vida dos homens e das mulheres do mundo. O cristão tem de manter uma atitude de vigilância atenta, de denúncia ousada e corajosa. Diante dos contravalores, qual é a minha atitude? É a atitude comodista, de quem deixa correr as coisas porque não está para se chatear, ou é a atitude de quem se sente realmente incomodado com a escuridão, que quer realmente colocar e ser luz em tantas trevas? Qual é aquela que eu construo? A primeira leitura do livro do 1 Samuel não se refere diretamente ao tema da luz, tema central da liturgia deste domingo. No entanto, conta a escolha de Davi para rei de Israel e sua unção. É um ótimo pretexto para referirmos sobre a unção que recebemos no dia do nosso batismo e que nos constituiu testemunhas da luz de Deus no mundo. Justamente, o nosso relato nos apresenta uma bem elaborada reflexão sobre a eleição. O autor do texto, ele pretende mostrar que a lógica de Deus é bem diferente. E neste capítulo, a lógica dos homens é colocada totalmente às avessas. O nosso Deus continua a construir dia a dia a história da salvação e chama homens e mulheres para colaborarem com Ele na salvação do mundo. A nossa leitura mostra mais uma vez que Deus tem critérios diferentes dos critérios humanos e que a sua lógica nem sempre coincide com a nossa, de maneira nenhuma. Deus não vê o homem e não vê como o homem. O homem olha somente o quê? As aparências. O Senhor vê o coração, diz o texto. E é preciso entrar nessa lógica de Deus, aprender a ver para além das aparências, da roupa que a pessoa veste, do currículo profissional ou acadêmico. É preciso aprender a ver com o coração e a descobrir a riqueza que se esconde
por detrás daqueles que aparecem insignificantes e sem pretensões. É preciso, sobretudo, aprender a respeitar a dignidade de cada homem, de cada mulher, mesmo quando não aparecem pessoas importantes ou influentes. É isso que acontece nos guichês dos nossos serviços públicos. É isso que acontece nas recepções, nas nossas secretarias de igreja. É isso que acontece nas portarias das nossas casas religiosas. Reflitamos. Por isso, mais do que nunca, agradeçamos a Deus, a Cristo, ao Pai que o salvou da morte. É uma ação de graças da igreja, por assim dizer. Por isso, o Salmo 22 nos mostra que o Senhor é o bom pastor. É o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. E felicidade e todo bem hão de me seguir por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. É um salmo que nos leva sempre a pensar um pouco mais essa intimidade com Deus. Em suma, a vida é conversão. Aquele que está na verdade vem da luz e vê a luz de Jesus a Nicodemos quando vem encontrar de noite. Esta palavra também nos é dirigida. Fazer uma caminhada de reconciliação é fazer sempre a verdade. Receber o perdão é acolher sempre a luz. Mas antes de fazer essa caminhada, é preciso decidir voltar para Deus. Deus nunca se afastou de nós, nunca se afastou de nós. Não esqueçamos isso. Eis porque antes de nos confessarmos, devemos confessar, isto é, afirmar com outros que Deus é amor. Somos nós que nos afastamos de Deus. Tomamos distância em relação a Deus cada vez que não amamos ou amamos mal. O pecado é tudo que é contrário ao amor, que Deus é amor, e porque a gente afasta não só Deus, mas os irmãos e irmãs. E Deus nos espera. Demos-lhe a alegria de nos perdoar e de nos reencontrar reconciliando. Um bom e abençoado domingo.